Hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz às 13 horas, daqui a pouco, a menos de 50 minutos, dois importantes relatórios, dois comunicados ao mercado. Um deles diz respeito aos estoques trimestrais de grãos do país e o outro, o mais polêmico, diz respeito à área de cultivo dos grãos na atual temporada por lá, 16-17. E é nessa hora que o produtor brasileiro se pergunta o que estes dados influenciam na minha produção aqui no Brasil. E a resposta, de certo modo, até simples. Isso porque esses dados vão sair exatamente no momento bastante diferente aqui no país. Esses dados, dependendo do resultado dos estoques trimestrais da área nos Estados Unidos, será que a soja avançou sobre áreas de milho? Ou será que aconteceu o contrário? De qualquer maneira, principalmente em relação à soja, esses números eles podem mudar o cenário. Por exemplo, se tiver um estoque maior do que os operadores de mercado esperam, se tiver uma área que foi cultivada com mais áreas destinadas à soja do que aquilo que era esperado inicialmente, isso pode trazer os valores da soja em Chicago para baixo. E aí que entra o produtor rural brasileiro. Porque se puxar para baixo para lá, acaba também influenciando a formação de preços aqui no Brasil, exatamente em um momento no qual o dólar despenca no país. Então, esses dados que serão apresentados hoje, eles são muito importantes, eles são fundamentais para que se tenham valores internacionais da soja em dólar em elevação. Por quê? Porque o dólar aqui no país, ele vem em queda. Você vai acompanhar agora conosco qual a expectativa dos operadores de mercado norte-americano para a soja em relação aos estoques trimestrais. Eu lembro que esses estoques são os estoques trimestrais dos Estados Unidos no dia 1º de junho. Então você acompanha comigo os dados no gráfico, você tem aqui a mínima esperada pelos operadores, mínima de 21.340.000 toneladas em estoques no dia 1º de junho, a média em 22.670.000 toneladas, enquanto que a máxima esperada pelo mercado de 23.460.000 toneladas. Esta é a situação de expectativa para o dia de hoje, para os estoques do dia 1º de junho. É importante lembrar que nos últimos estoques que foram divulgados, esses estoques são do dia 1º de março, eram 47.670.000 toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. Além deste relatório, que vai trazer o volume de grãos estocados no país, tem aquele outro que diz respeito à área de cultivo com a soja. Há uma expectativa do mercado de que áreas cultivadas com milho migrem para a oleaginosa, mas esses números logo mais sairão às 13 horas pelo horário de Brasília. Por enquanto, a gente mostra qual que é a especulação do mercado. São estes números que o mercado está de olho, em especial nesta quinta-feira. Vamos acompanhar qual que é a expectativa para esta divulgação. Nos números mínimos indicam que a área cultivada com soja na atual temporada no país, que é a 16-17, seja de 33.430.000 hectares. Na expectativa máxima, o volume está em 34.680.000 hectares. E na média, a área de cultivo esperada é de pouco menos de 34 milhões, estimados em 33.980.000 hectares. O último dado apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no fim do ano passado já trazia uma previsão, uma área de 33.450.000 hectares. Esse número estava mais próximo da expectativa mínima de hoje, mas ela fica ainda dentro dessa estimativa que o mercado tem para os números que serão divulgados logo mais às 13 horas. Daqui a pouco você acompanha ao vivo os dados sendo divulgados aqui no Agricultura BR e como é que ele mexe no mercado na Bolsa de Chicago. Agora falando de soja, hoje também já tivemos números importantes sendo divulgados. O relatório de vendas de exportação dos Estados Unidos, a semana que encerrou no dia 23 de junho, trouxe números muito positivos para as vendas de soja, para a demanda sobre a soja norte-americana. É o que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Você tem aqui os dados, as informações em relação às vendas
vendas de exportação, observe que entre os dias 16 e 23 de junho, foram os últimos dados, chegou a 730 mil toneladas de soja que foram comercializadas pelos norte-americanos. Entre os dias 9 e 16 de junho, 660.700 toneladas de soja. Portanto, demanda vai se mostrando aquecida, continua aquecida nos Estados Unidos, mais uma semana de boa comercialização para a safra norte-americana. O que hoje, Juliana, já traziam os dados, os números nesta quinta-feira de negócios em Chicago para cima. Vamos então acompanhar agora, Fabiano, como estão os negócios com a soja lá em Chicago, então, às vésperas da divulgação destes números de logo mais às 13 horas, pelo horário de Brasília. A soja cai neste momento lá em Chicago, muda o rumo dos negócios neste dia de grande volatilidade de preços. Posição de julho opera $11,35, agora 34 centos mais 75 por bushel, com queda agora de 0,85%. Agosto vem a $11,32 por bushel, com queda de 0,34%. A posição de setembro cai 0,69% agora e negocia a soja a $11,15 mais 25 por bushel. E a posição de novembro quase perde o suporte de $11 por bushel. Agora vem a $11,03 mais 50, com queda de 0,83%. É o mercado reagindo à expectativa de logo mais. Esta semana tem sido marcada pela queda brusca da cotação do dólar comercial aqui no Brasil. Além do fator externo de acomodação dos valores do dólar em todo o mundo, há também uma situação interna do país que faz com que a cotação da moeda norte-americana volte a patamares de um ano atrás. Na última terça-feira, o Banco Central comunicou ao mercado de que não vai intervir na variação da taxa cambial. Isso fez com que os investidores do estrangeiro enxergassem no Brasil um momento mais propício para investir e, com isso, há mais entrada de dólar no país e o resultado é uma cotação mais baixa. No acumulado deste ano de 2016, com essa queda acentuada que nós vimos do dólar nos últimos dias, há uma queda de 20% no valor da cotação. Quer ver só? Relembre comigo qual era a cotação do dólar desde o início do ano de 2016 aqui no país até o fechamento da data de ontem, que foi de R$ 3,23. 4 de janeiro, o valor do dólar comercial era de R$ 4,03. Em 1º de fevereiro, vinha para R$ 3,95, permanecendo neste patamar até o início de março, registrando no dia 1º do mês R$ 3,94. Um mês depois, 1º de abril, a cotação já vinha para os R$ 3,56. Em 2 de maio, R$ 3,49. E neste último mês, em especial nos últimos dias, dólar comercial caiu com muita força aqui no país, fechando ontem a R$ 3,23, na cotação mais baixa desde julho de 2015. Hoje pela manhã, o dólar comercial caía ainda mais no Brasil, chegando ao valor de R$ 3,20 agora há pouco. Vamos acompanhar os negócios deste momento, então, com o dólar comercial. E é exatamente esta cotação da moeda norte-americana agora no país, R$ 3,20 mais 6, com queda se aproximando de 1%, agora chegando a 1%, 1,01% de desvalorização. E por aqui nós vamos falar sobre Plano Safra, porque essa questão, nós abrimos o programa, a Juliana destacava que hoje é o último dia útil do primeiro semestre do ano. E isso para o produtor rural brasileiro tem um significado muito claro. É porque a partir de amanhã, 1º de julho, entra em vigor o novo Plano Safra. No caso, o Plano Agrícola Pecuário da temporada 2016-2017. Plano que foi lançado pela então ministra da Agricultura, Cátia Abreu, com a então presidente agora afastada
afastada Dilma Rousseff e que amanhã ainda deve ter alterações neste plano. A expectativa é que continue se tendo mais de 200 bilhões de reais à disposição do produtor rural para financiar essa safra e também que esse governo, o novo ministério, consiga colocar taxas de juros um pouco melhores a partir de amanhã em algumas linhas de financiamento. É o que você acompanha na reportagem de Márcia Prado. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que o volume de recursos e as taxas de juros serão mantidos nos patamares já anunciados. Ele também se reuniu nesta semana com representantes do Banco do Brasil e pediu a criação de uma escala móvel vinculada à inflação para as taxas de juros de financiamentos a longo prazo. O plano agrícola entra em vigor a partir de sexta-feira, dia 1º de julho, mas a liberação dos recursos que serão oferecidos por meio de bancos e cooperativas depende ainda da publicação de portarias pelo Tesouro Nacional. O montante anunciado até então pelo governo passa de 200 bilhões de reais, com taxas de juros que variam entre 8,5% e 12%. Eu entendo que os juros são caros, sim, mas a inflação que nós temos e no final o net, o pagamento líquido, ele não é muito alto. Nós temos uma proposta junto já à Fazenda, estamos trabalhando para fazer uma escala móvel nos juros de financiamento de longo prazo. Por exemplo, o ABC, outros têm pagamentos até em 20 anos. Então, nós não podemos assumir, o produtor não deve e não quer e não fará assumir juros de 9%, 8%, 10% ao ano, porque quando a inflação voltar a 2% a 3%, e esse é o objetivo da equipe econômica, os juros ficariam muito caros e esse setor entraria em inadimplência. Márcia Prado para o SBA. Olha, amanhã aqui no Agricultura BR é o dia que tem essa alteração nessas taxas no Plano Agrícola Pecuário da safra 16/17. Nós vamos receber aqui nos nossos estúdios um dos diretores regionais do Centro-Oeste, do Sicredi, que vai falar sobre a disposição de recursos do Plano Safra através dessa instituição bancária. E você vai acompanhar também detalhes a respeito do financiamento do Banco do Brasil nesta próxima sexta-feira. Portanto, não perca detalhes a respeito do Plano Agrícola amanhã aqui no Agricultura BR. Por aqui nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul sugeriu ao Ministério da Agricultura alterações nos preços mínimos para a próxima safra. Agricultura BR de volta e o assunto soja e dólar continua aqui no Agricultura BR. Nós tivemos nesses últimos dias, a Juliana acabou de trazer um estudo muito completo a respeito do que aconteceu com a moeda norte-americana desde o começo do ano de 2016. E você sabe, nós trouxemos também outros levantamentos durante essa semana que mostram as perdas para o dólar, moeda norte-americana, nesta última semana. Última semana marcada por posicionamentos do Banco Central, que são mais favoráveis à entrada de recursos financeiros do estrangeiro e faz com que a moeda ceda. A moeda cedendo, isso afeta diretamente os negócios com soja no Brasil. Então, o que nós acompanhamos nesta última semana, em especial, já temos 12 dias que nós temos acompanhado queda para os valores da soja nos estados produtores, mas a última semana ela foi marcada, ou essa semana principalmente, marcada por quedas mais fortes. E isso acontece por conta do dólar. O dólar cede bastante. Nós vamos acompanhar durante esse programa, essa edição do Agricultura BR, como é que ficaram os valores da soja em alguns dos importantes estados produtores do país. O que nós vamos mostrar é que em uma semana houve quedas que ficam entre R$ até R$ 3 por saca de 60 quilos. Vamos começar agora pelo estado do Paraná, acompanhando o movimento de uma semana. Você vê que no dia 23 o valor era de R$ 90, no dia 24 ele se manteve assim, no dia 27, nesta última segunda-feira, subiu a R$ 90,50, valor mantido na terça-feira. Depois cai para R$ 89,00 nesta última quarta-feira, nesta quinta-feira 30, vai se mantendo em R$ 89,00, mas com o recuo do dólar, ele vem em viés de queda. Então, a soja tende a perder valor, tende a perder preço, o valor da saca de 60 quilos da soja, por conta dessa questão do dólar. Dólar dando indicativo de queda, traz também pressão negativa sobre os valores com a soja no estado do Paraná, no caso, mas também em todos os estados produtores.
Nos últimos dias, o tempo seco ganhou força no Brasil, inclusive sobre a região sul. Nesta fase do ano, é importante que a umidade do solo esteja elevada, porque é a fase de plantio das culturas de inverno. A situação do clima seco já começa a preocupar os produtores gaúchos. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, como que está a condição da umidade do solo neste estado e qual que é a previsão para os próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. No sul do Brasil, as chuvas do início do mês de junho e também do mês anterior, maio, têm garantido boas condições de umidade no solo. Isso porque a temperatura também tem ficado mais amena na região. Os índices de umidade chegam até 100% na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e também boa parte de Santa Catarina e Paraná. Só que em algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente do centro e norte do estado, alguns produtores de trigo sentem dificuldade na hora do plantio, já por causa da falta de chuva. Por enquanto, o tempo vai continuar bem seco na região sul, pelo menos até o início da próxima semana. A gente observa que durante a sexta-feira a previsão é de tempo ensolarado em todos os estados da região e temperaturas em gradativa elevação. A sensação vai ser de tempo abafado à tarde, principalmente aqui no centro e norte paranaense. Durante os próximos 5 dias, o tempo vai continuar bastante seco aqui entre Santa Catarina e Paraná. A partir da próxima segunda-feira, a chuva retorna para o Rio Grande do Sul. As pancadas serão mais intensas aqui entre o sul e extremo oeste gaúcho, com volumes de água que variam entre 30 e 50 milímetros. E no próximo período, essa chuva se espalha por toda a região sul. A partir do dia 5, a chuva será mais abrangente e volumosa entre Santa Catarina e Paraná. Essa chuva, ela deve atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, como a colheita do milho no Paraná e também o plantio do trigo em algumas áreas que ainda estão plantando. Mas, por outro lado, essa chuva vai garantir boas condições de umidade para o desenvolvimento das culturas de inverno. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul apresentou ao Ministério da Agricultura propostas de reajustes no preço mínimo do arroz, da soja e do milho para o estado, já visando a próxima safra de verão, temporada 16-17. Os custos da safra 15-16 foram os mais altos da história no estado gaúcho e tiveram a maior alta de um ano para o outro desde a criação do Plano Real em 1994. Aqui estão os valores sugeridos pela Farsul para o Ministério da Agricultura. Veja só, segundo eles, o custo do arroz, tomando como base todas as informações da safra que passou, o preço mínimo do arroz no Rio Grande do Sul teria de ser R$ 37,71 pela saca de 50 quilos, o que significaria uma alta de 21% sobre o valor mínimo atual. Já o preço da saca de 60 quilos do milho deveria ser de R$ 21,77 para a região, indicando alta de 24,5% em relação aos valores atuais do cereal. Já o valor para a soja foi calculado pela Farsul em R$ 42,46 a saca, preço mínimo sugerido pela federação, o que indica uma alta de 31,66% sobre os valores atuais. Segundo a Farsul, os valores foram sugeridos utilizando os critérios de metodologia anunciados pela Conab, que tomam como base o custo de produção da safra anterior e também o preço de paridade de importação. Os motivos que influenciaram nesta alta apresentada pela Farsul foram as variações do câmbio aqui no Brasil, o reajuste de 106% na energia elétrica na região, o aumento do diesel, o aumento dos juros de financiamentos e também o valor dos insumos. Fabiano. Por aqui nós vamos falar sobre soja no estado do Rio Grande do Sul. Você viu a proposta de preços mínimos para milho, para soja e também para arroz. Vamos saber agora o acompanhamento que nós fazemos aqui diariamente no Agricultura BR em relação aos valores praticados para a soja no estado do Rio Grande do Sul, assim como a sua produção. Vamos acompanhar os últimos 30 dias, valores que vêm em ar descendente por conta
claro, do dólar que vai recuando no Brasil. Esse é o principal motivo que se tem para as quedas para a soja no Rio Grande do Sul e também em outros estados. Então, números para o Rio Grande do Sul, nós temos aqui os dados sendo apresentados, dados do estado do Rio Grande do Sul, mostrando como é que ficou a evolução dos preços para a soja. A soja no Rio Grande do Sul ainda apresenta situação de alta. Entretanto, essa alta ela fica menor para o acumulado dos últimos 30 dias. Observe que no dia 15 de junho tinha um valor de R$ 91, esse valor no dia 20 cai para R$ 88,50, no dia 24 sobe para R$ 90,50, dia 28 R$ 91,50 e agora dia 30 R$ 84,50 a saca de 60 quilos. Você vê que há um recuo um pouco mais intenso em relação aos valores praticados com a soja, é o principal fator que se tem principalmente do dólar, dando aquele peso maior, aquela pressão negativa sobre os valores da soja no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, que é um importante produtor da oleaginosa, é o terceiro maior produtor do país e tem, nas estimativas da Conab, essa situação aqui. Nós temos aqui a produção gaúcha, que na temporada 11/12 foi bastante afetada pela seca e por isso produziu menos, 6 milhões e 500 mil toneladas, 12/13, 12 milhões e 500 mil, 13/14 veio para 12 milhões e 900, vem em ascensão a produção gaúcha, 14/15 veio para 14 milhões e 930 mil toneladas, a 15/16 alcançou 15 milhões e 300 mil toneladas de soja no estado do Rio Grande do Sul. E ainda falando no estado gaúcho, vamos agora trazer em destaque os valores pagos pelo arroz por lá. Há pouco eu trazia a proposta da Farsul de o preço mínimo ficar estabelecido na casa dos R$ 37,00, o que indicaria uma alta de 20% em relação ao preço mínimo atual. O que a gente vai mostrar agora é o valor praticado no mercado hoje em dia, que este sim vem registrando altas nos últimos dias e alcança agora quase a casa dos R$ 50,00 a saca. Acompanhe comigo na sua tela a apuração do CPEA para o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1, negociado no Rio Grande do Sul. Ontem, 29 de junho, alcançou a casa dos R$ 49,00, chegando a R$ 49,56, uma alta de quase 1% no dia, já que o dia anterior chegava a R$ 49,08. No acumulado deste mês de junho, que do dia 1º até ontem, 29 do mês, alcança uma alta de 13,54% de valorização, ou seja, um valor bem maior em relação ao fechamento do mês de maio. Bom, falando ainda em arroz no estado gaúcho, a gente trouxe aqui uma comparação sobre a produção de arroz por lá nos últimos anos, nas últimas temporadas, pelo menos as últimas 6. O que acontece é que a área destinada ao cereal no Rio Grande do Sul, desde a safra 2007-2008, fica em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil hectares. E a produção média para todas estas temporadas tem sido de 7 milhões e 800 mil. O que aconteceu na safra atual no estado gaúcho foi um excesso de chuvas, em especial na fase inicial de plantio, que acabou atrasando os trabalhos de semeadura e também fazendo com que a plantação se desenvolvesse fora da época ideal. Isso tudo resultou em uma queda na produtividade das lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, levando a produção desta temporada para o menor volume das últimas 6 safras. Vamos acompanhar no gráfico agora como vem sendo a produção gaúcha de arroz nas últimas safras. Veja que na safra 10/11 o volume alcançava 8 milhões e 900 mil toneladas. Temporada seguinte, 11/12, chegava a 7 milhões e 600 mil. Safra 12/13, 8 milhões de toneladas. Temporada 13/14, 8 milhões e 100 mil. Safra passada, 14/15, 8 milhões e 700 mil toneladas. E nesta temporada, mesmo mantendo a área de plantio praticamente na mesma média das últimas safras, o volume de produção deve cair para 7 milhões e 200 mil toneladas, indicando, portanto, a pior safra gaúcha de arroz dos últimos 6 anos. Rio Grande do Sul continua sendo destaque aqui no Agricultura BR. Agora vamos falar a respeito do milho. Preços médios para o milho
tem recuo também no estado do Rio Grande do Sul e a sua produção de acordo com a Conab. Então você acompanha conosco agora valores médios no acumulado dos últimos 30 dias, vai caindo o preço no estado do Rio Grande do Sul, essa é uma situação comum para a época do ano. No dia 30 de maio, o valor do Rio Grande do Sul era de R$ 60,75, valor médio, chegou ao dia 2 a R$ 62,50 a saca, no dia 15 recuou para R$ 55,50, no dia 24, R$ 47,75 a saca de 60 quilos. Neste último dia 28, terça-feira, estava em R$ 47,75 também. E neste dia 30, nesta quinta-feira, vem para R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Com isso, o recuo para o valor médio do milho fica em 27,59% nesses últimos 30 dias, que é o intervalo analisado. Portanto, caiu bastante, 27,59% de queda para o valor do milho praticado no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver a produção gaúcha, Rio Grande do Sul, que produz sempre em primeira safra. E olha só que nós temos aqui, o pessoal colocou a produção, mas aqui jogou aqui um valor aqui para a produção. Você está vendo reais, mas não é reais. É claro que é o peso. São 6.170.000 toneladas que foram produzidas na temporada 14-15, expectativa de produção de 5.890.000 toneladas, como você viu, 5.890.000 toneladas deve ser a produção gaúcha na temporada 15-16, de acordo com os dados da Conab. Nos Estados Unidos, a produção de trigo acontece em 2 etapas, tem o trigo de primavera e o trigo de inverno, ambos em desenvolvimento nos campos norte-americanos. As vendas de exportações que foram anunciadas nesta quinta-feira não trouxeram números muito favoráveis para as vendas norte-americanas deste cereal. E hoje nós temos trigo recuando nos Estados Unidos, é o que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Vamos saber como é que está a operação agora em Chicago para o trigo. Você tem aqui trigo nos Estados Unidos, que vem caindo. Posição de julho perde 0,11% a $4,29 por bushel. Setembro com queda de 0,39% a $4,42 mais 75 o bushel. Dezembro perde 0,53% a $4,62 mais 50 por bushel. E março do próximo ano, $4,81 o bushel, com queda, recuo de 0,67%. Portanto, trigo cai neste momento na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o mês de junho vai chegando ao fim, com o mercado do trigo acumulando altas no mês. No acumulado deste mês, o preço da tonelada do cereal, negociada no Rio Grande do Sul e também no estado paranaense, gira em torno de 8%. Nos últimos dias, os valores até caíram um pouco com a maior entrada de milho no mercado, já que é o principal concorrente das cotações do trigo aqui no Brasil. O mercado de ração animal estava utilizando o trigo no lugar do milho, já que faltava produto no mercado, e com isso as cotações elevaram bastante. Nos últimos dias, com o maior avanço da colheita, as cotações do trigo caíram. No dia de ontem, 29 de junho, preço da tonelada do trigo brando no estado do Rio Grande do Sul fechou a R$ 841,33, registrando uma alta de 0,87% no dia em relação à terça-feira. No acumulado deste mês, a alta por lá chega a 8%. Já no estado do Paraná, que é o principal produtor do cereal lá no estado, aqui no Brasil, ontem registrou um dia de baixa. Acompanhe comigo, então, na sua tela. O valor da tonelada fechou o dia ontem a R$ 900, queda de 0,75% no dia. Você vê no gráfico como o preço do cereal tem oscilado nos últimos dias no estado paranaense, mas ainda assim, no acumulado de junho, para o trigo pão ou melhorador, há uma alta de 7,76%. Vamos agora às cotações do trigo no Paraná por município. Acompanhem.
você que está acompanhando ao vivo a Agricultura BR desta quinta-feira, não se esqueça de participar com a gente do programa. Mande a sua mensagem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo aplicativo WhatsApp. Nosso número está aí na tela, todos os contatos estão aí para você. Mande fotos da sua produção, vídeos, a sua pergunta ou até um alô para a gente que a gente vai gostar muito. Bom, e daqui a pouco na Agricultura BR você tem informações sobre o greening, que atinge as áreas de produção de laranja, e também da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que registrou em maio uma elevação no faturamento de 4,1% frente a abril. Destaques de logo mais aqui do Agricultura BR. Agricultura BR de volta com destaques para a soja. E agora um estado que a gente faz tempo que nós não trazemos aqui no Agricultura BR, estado de São Paulo e os valores médios pagos, praticados por lá. Você vai acompanhar agora a última semana, portanto da última quarta-feira até o dia de hoje, em relação aos valores. Mais uma vez, muita pressão negativa por conta do dólar recuando e afetando, claro, os preços da soja no estado de São Paulo. Então acompanhe comigo o que acontece por lá em relação aos valores. Nós temos aqui um mapa que vai mostrar o que acontecia no dia 24. Na última sexta-feira nós tínhamos a soja com o valor de R$ 85,00 a saca. Abriu a semana da mesma maneira, em R$ 85,00 a saca. Já nesta última terça-feira caía para R$ 83,00. Na quarta-feira, ontem, caía para R$ 82,00. Vinha mantendo esse valor de R$ 82,00 no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos da soja. Mas, mais uma vez, eu lembro, o viés é de queda por conta do dólar que segue recuando no Brasil. Queda para o dólar segue também muito forte no dia de hoje. Um estudo do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, mostrou que a incidência de greening, que é a principal doença que afeta os pomares de laranja do Brasil, se manteve estável em 2016 em relação a 2015. Este, inclusive, foi o único ano em que não houve aumento da infestação da doença nos pomares brasileiros desde que o levantamento do Fundecitrus começou a ser realizado lá atrás, no ano de 2008. Vamos acompanhar na tela agora qual que foi a porcentagem de árvores de laranja no Brasil infectadas com greening nos últimos anos, para a gente ver o que vem acontecendo. Veja comigo que no ano de 2008, menos de 1% das árvores de laranja do Brasil apresentavam sintomas de greening. Já em 2010, esse volume subiu para 1,89% dos pomares. Em 2012, já alcançava 6,65% e no ano passado, 2015, alcançando o maior volume de infestação, 17,89% das árvores de laranja do país apresentavam sintomas da doença. Já no ano de 2016, você acompanha no gráfico, houve uma certa estabilidade, mantendo a porcentagem de árvores com sintomas e até recuando um pouquinho para 16,92%. Segundo o Fundecitrus, o motivo dessa estabilidade foi a maior conscientização dos produtores de laranja do Brasil em eliminar aquelas plantas doentes, já que o greening não tem cura, e também a menor quantidade de árvores em produção no Parque Citrícola de São Paulo. A má notícia, porém, é que apesar dessa redução no número de árvores infectadas, aquelas que apresentam com estado avançado da doença ampliou, saindo do ano passado de 15.400.000 árvores com sintomas avançados da doença para este ano 16.600.000. Olha, o greening é a principal doença da citricultura nacional. Ela é causada por uma bactéria que é transmitida por um inseto e levada por meio do fluxo da seiva para toda a planta. A árvore contaminada apresenta coloração verde amarelada e ramos e deixa de produzir. As que produzem apresentam frutos de tamanho reduzido e deformados e grande queda na produção. No Brasil, o greening foi identificado pela primeira vez em 2004 e desde 2008, o produtor que não entrega relatórios de inspeção a órgãos responsáveis e não erradica suas árvores infectadas paga a multa. Mais informações sobre esta doença pode ser encontrada no site do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura Nacional.
como é comum para esta época do ano, o tempo tem ficado mais seco. Esse tempo mais seco, ele beneficia as atividades de campo para diversas culturas. Por exemplo, tem facilitado a colheita do milho no centro-sul do Brasil e tem também facilitado muito a colheita e a secagem do café nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo, em especial para o centro-sul, que já está enfrentando alguns dias sem chuvas. Os últimos dias têm sido marcados por tempo seco em grande parte do Brasil. Estamos passando por um período de bloqueio atmosférico, que é quando ventos no alto da atmosfera impedem o avanço das frentes frias pelo interior do Brasil. Com isso, o ar seco ganha cada vez mais intensidade e favorece também a elevação da temperatura no interior do país. Na tarde desta quinta-feira, a expectativa é de tempo ensolarado em toda esta área amarela do mapa. Aqui entre Paraná e partes do sudeste, o tempo até fica um pouco mais nublado, mas sem previsão de chuva. E, por enquanto, a chuva forte mesmo ocorre só no extremo norte do país, aqui entre o norte do Amazonas e Amapá, e em partes do litoral nordestino, onde já vem chovendo forte há alguns dias. Hoje à tarde a temperatura sobe um pouco mais em grande parte do país, a máxima passa dos 30 graus aqui no centro e norte, e aqui sobre o sul e o sudeste as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Faz 25 graus no oeste paranaense e até 26 graus no interior mineiro. E amanhã segue praticamente a mesma condição, a previsão é de tempo aberto em quase todas as regiões, desde o interior do Rio Grande do Sul até o interior nordestino e boa parte da região norte, o tempo fica aberto e ensolarado, proporcionando grande amplitude da temperatura. Ou seja, a madrugada vai continuar mais fria, mas à tarde esquenta um pouco mais. Isso favorece principalmente a colheita e a secagem dos grãos de café sobre o sudeste, o corte e a moagem da cana-de-açúcar também sobre o centro-sul do país e a colheita do milho segunda safra. Na próxima madrugada, a temperatura ainda segue baixa em algumas áreas, principalmente regiões serranas do sul do país. Mínimas na casa até dos 7 graus. Mas já em boa parte do centro-sul do país, temperaturas bem mais amenas do que no início do mês de junho. E durante a tarde, o tempo fica mais abafado. A temperatura máxima deve ultrapassar 24 graus em partes do sul, 25 graus em São Paulo e faz mais calor ainda sobre o centro-oeste, norte e nordeste, onde as máximas ultrapassam os 30 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a última circular do Sistema de Informação Geográfica do Estado de Mato Grosso do Sul, SIGA, ligado à ProSoja do Estado, trouxe que a colheita do milho no Mato Grosso do Sul atingia 7,1% de toda a área cultivada, pouco mais de 1.700.000 hectares. Vamos ver como é que está o estado de colheita, então, no estado de Mato Grosso do Sul. Milho em segunda safra, total de área de produção 1.740.000 hectares, foram colhidos até o momento 133.000 hectares que já foram trabalhados pelos produtores. Estado de Mato Grosso do Sul, que assim como os demais estados da região centro-oeste, foram bastante castigados com a seca, exatamente no momento crucial em relação à produção. Com isso, as expectativas de produção elas foram caindo de maneira muito forte durante os meses de produção. Você vai acompanhar agora os últimos dados também da ProSoja, comparando um dos seus primeiros relatórios, no qual mostrava a expectativa de produção, com o último, e aí a queda tanto para a produção quanto para a produtividade é extremamente elevada. Então você acompanha conosco agora o gráfico que mostra a produção de milho em segunda safra do Mato Grosso do Sul, de acordo com a ProSoja do Estado, que utiliza esse sistema do SIGA. Você vê que no dia 12 de abril eram 9.500.000 toneladas a previsão de produção no estado de Mato Grosso do Sul. Esse dado cai. No dia 19 de abril ele cai para 8.560.000 toneladas. No dia 3 de maio recuou para 8.140.000 toneladas. No dia 17 de maio, 7.520.000 toneladas. Dia 31 de maio, cai para 7.090.000 toneladas sendo produzidas no estado do Mato Grosso do Sul. No último dia 14 de junho, 6.240.000 toneladas é a expectativa. Então, em cerca de 2 meses, de 2 para 3 meses, Mato Grosso do Sul vê a sua projeção de safra cair mais de 3 milhões, cai 3.250.000
250 mil toneladas de milho. É importante lembrar também que a produtividade esperada lá no começo de abril eram de mais de 88 sacas, 88,52 sacas era a expectativa de produtividade no estado do Mato Grosso do Sul. Aí vieram os efeitos da seca. Os efeitos da seca derrubaram o resultado de produção, essa expectativa, como você vê, fica 3 milhões e 250 mil toneladas abaixo do que se esperava no mês de abril e cai essa produtividade de mais de 88 sacas para uma produtividade esperada de 59,9 sacas por hectare. Portanto, Mato Grosso do Sul perdendo muito da sua produção, perdendo mais de 3 milhões de toneladas de milho que seriam produzidas no estado. Vamos saber agora como está operando o milho hoje na BMF Bovespa. Milho no mercado futuro do Brasil, nesta quinta-feira, vem operando com baixas, perdendo o suporte de R$ 40 para a posição de mais curto prazo, a de julho. Vem agora a R$ 39,70 a saca, com queda de 1,73%. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez, são acima de 2.700 contratos sendo negociados agora e eles também caem 0,76% em relação ao ajuste anterior. No momento, vem negociando a saca de 60 quilos a R$ 40,35. O milho para entrega em novembro opera agora a R$ 44,05 a saca, com queda superior a 1%, e a posição de janeiro do ano que vem também cai mais de 1% agora, a queda é de 1,10%, negocia a saca de 60 quilos do cereal a R$ 45. E como acontece com o mercado internacional da soja, o mercado internacional do milho também aguarda os números que serão divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aliás, pouco mais de 10 minutos para esses dados serem divulgados e você acompanhar aqui no Agricultura BR. São números que vão trazer a confirmação dos estoques trimestrais norte-americanos e também a área que está sendo cultivada. No caso do milho, a expectativa média é de uma ligeira redução para a área que foi ocupada com cereal nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vem essa expectativa dos norte-americanos, os operadores, para o relatório que será apresentado logo mais, faltam poucos minutos. Neste momento, estamos aguardando já a divulgação do relatório, que será divulgado em 9 minutos. Você tem aqui a mínima esperada pelo mercado de 37.230.000 hectares que deveriam ser ocupados com a semeadura, com o plantio do milho nos Estados Unidos. A média esperada de 37.630.000 hectares, numa máxima esperada também de 38.040.000 hectares. O último dado divulgado é da conta de 37.870.000 hectares, portanto, variação pequena aqui para as áreas com o milho. Já a relação dos estoques trimestrais é um outro relatório que será apresentado hoje, os estoques de grãos norte-americanos, tem uma variação esperada para o último dia 1º de junho em relação aos estoques de milho, que ficariam entre 112 até pouco mais de 112 até um pouco mais de 118 milhões de toneladas estocadas nos Estados Unidos no último dia 1º de junho. Então acompanhe conosco a expectativa do mercado. Nós temos aqui o mercado aguardando uma mínima de 112.710.000 toneladas, a média de 115.090.000, enquanto que a máxima esperada chega a 117.480.000 toneladas. O mercado vive um dia de muita volatilidade, tanto para a soja quanto para milho, na expectativa desses dados. E hoje, mais cedo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já apresentou um outro relatório que diz respeito às vendas do cereal feitas pelo país na última semana. Os números mostram que a comercialização do cereal norte-americano entre os dias 16 e 23 de junho não foi muito favorável, não. O desempenho foi fraco, mostrando um volume de vendas quase chegando à metade do negociado na semana anterior. Acompanhe comigo na sua tela que as vendas do cereal referentes à temporada 15 e 16, na semana do dia 16 a 23 de junho, alcançou 468.400 toneladas. Esse volume já traz o volume descontado das vendas canceladas. Esse volume, portanto, foi pouco acima da metade do negociado na semana anterior, do dia 9 a 16 de junho, quando as vendas totalizavam 870.700 toneladas.
Bom, você já sabe que daqui a pouquinho tem a divulgação de 2 novos relatórios. Fabiano comentava há pouco a respeito dos estoques trimestrais de milho no país e também a respeito da área cultivada na nova temporada. Já já os números saem e o mercado está de olho. Vamos acompanhar então como que o milho negociado na Bolsa de Chicago reage a poucos minutos desta divulgação. O cereal vem operando com queda, posições com baixa de 0,73% até 91%, as de mais curto prazo. O milho negociado para entrega em julho vem agora a $3,70 por bushel, queda de 0,73%. Cereal para entrega em setembro opera $3,75 por bushel, queda de 0,72%. Aquele para entrega em dezembro cai um pouquinho mais, 0,91% agora, e é negociado em Chicago a $3,79 mais 50, enquanto a posição de março cai 0,76% e é negociada a $3,87 mais 25 por bushel. Milho operando em queda agora em Chicago, próximas cotações mínimas do dia. Veja a seguir como foi o faturamento do setor de máquinas agrícolas no mês de maio. Os números foram mais positivos do que o mês anterior. E daqui a pouco na Agricultura BR você tem os números, os estoques trimestrais dos Estados Unidos para soja e milho e também as áreas que foram ocupadas pelos norte-americanos aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o faturamento líquido da indústria brasileira de máquinas e equipamentos subiu 4,1% em maio, se comparado ao mês de abril. Os dados mostram também que maio de 2016, comparado com maio de 2015, tem uma queda forte e aí sim um recuo de 28%, um pouco mais do que isso. Vamos comparar os dados que foram apresentados pela Abimac nesta última quarta-feira, trazendo o que aconteceu com o faturamento. Em maio de 2016, o faturamento alcançou 5,520 bilhões de dólares. Em abril, ficou abaixo, ficou 4,1% abaixo, 5,290 bilhões de dólares de faturamento. Agora, comparando maio de 2016 e maio de 2015, ficou aí bem abaixo, 28% abaixo, já que maio de 2015 atingiu 7 bilhões e 100 milhões de dólares. O ano é de vendas menores para as máquinas e equipamentos e com isso o faturamento fica menor se comparado ao ano passado. Um acordo de cooperação assinado em Brasília pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também o governador do estado de Mato Grosso, prevê uma maior fiscalização e maior destinação de recursos para a área de vigilância sanitária do estado. A repórter Márcia Prado tem mais informações. No Ministério da Agricultura, os convênios foram assinados pelo governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Um dos acordos prevê a adesão do estado ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Vegetal, o SUASA. Tradicionalmente, a gente começou esse processo através do SISM, o Sistema de Inspeção. 9 estados já aderiram e o Mato Grosso agora foi pioneiro aderindo no sistema com o processo de fiscalização de sementes. Isso é uma inovação super interessante para o processo. A máquina pública do governo federal ele não está estruturado ainda para o tamanho do agronegócio que ele se transformou nos últimos 20 anos. A gente precisa contar com os estados através da sua estrutura. Na cooperação também está previsto o repasse de recursos do governo federal ao estado, cerca de 5 milhões de reais que devem ser investidos no controle sanitário. Outro acordo assinado prevê um reforço do Instituto de Defesa Agropecuária Estadual na fiscalização, até então exercida apenas pelos fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura. Faço gosto deste termo de cooperação, e é um avanço na desburocratização. Daí a importância e também recebendo quase 5 milhões de reais de convênio com o Ministério da Agricultura. Márcia Prado para o SBA.
A Agricultura BR segue por aqui falando sobre café. Vamos acompanhar como estão os negócios no mercado futuro do grão neste momento. E a gente começa trazendo em destaque o café Robusta, negociado na plataforma Life em Londres, que tem como maior produtor mundial o Vietnã. O segundo maior dessa variedade é o Brasil, com a produção mais expressiva sendo encontrada no Espírito Santo. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, para essa variedade de café. Hoje, o mercado internacional vem operando com baixa. A posição de julho, a de mais curto prazo, cai 0,35% e negocia a tonelada do Robusta a $1.690. A posição de setembro cai também 0,17%, mas segura o suporte de $1.700, negociando a tonelada agora a $1.719. A posição de novembro cai 0,05%, se aproxima agora da estabilidade em relação ao fechamento de ontem e negocia a tonelada a $1.735. Portanto, o café Robusta negociado e com queda neste momento na plataforma Life em Londres. Vamos agora saber do café arábica. Este toma como base os negócios na Bolsa de Nova York. Olha, o que acontece com os preços do café arábica nestes últimos dias é que eles vêm em alta diante da expectativa de queda na produção aqui no Brasil. Principal região produtora de café arábica aqui no país, Minas Gerais e também São Paulo, recentemente sofreu com chuvas muito excessivas, derrubando muitos grãos dos pés de café e derrubando também a qualidade destes grãos. Com isso, o mercado fica de olho, já que o Brasil é o principal produtor dessa variedade de café no mundo. Nos últimos dias, as cotações têm reagido bem. Vamos acompanhar como estão os negócios de hoje. Hoje, o café vem operando com queda, mas você vê as posições todas acima de $1,40 por libra-peso. A posição de julho vem a $1,41 mais 75, com queda agora de 0,77%. A posição de setembro cai 0,31%, mas negocia o café a $1,44. Dezembro vem a $1,46 mais 60, com queda de 0,40%. Mas se a gente correr o olho, você vê ali que na coluna cotação máxima do dia, a posição de dezembro já negociou o café hoje acima de $1,50 por libra-peso. E a posição de março vem a $1,49 mais 20 por libra-peso, operando com baixa de 0,36%. Bom, aqui no Brasil, o que acontece com o café arábica negociado na BMF Bovespa é de que ele geralmente segue o que acontece lá em Nova York. Hoje temos posições mistas, ou seja, algumas vêm operando com alta, outras em baixa. E é o que a gente dá uma olhadinha agora, então, nos negócios com café aqui no país. Veja que são poucos contratos negociados no momento, apenas setembro tem um volume mais significativo de 1.500 contratos. Essa posição opera com alta de 0,09% em relação ao fechamento de ontem e negocia a saca de 60 quilos do arábica a $171,50. Já a posição de dezembro deste ano tem apenas 50 contratos e eles vêm com baixa de 1,5% e negociam a saca a $174. Por aqui é hora de falar dos negócios do café no mercado físico brasileiro. Vamos começar trazendo os negócios no Paraná. Há pouco eu comentava que a colheita do café arábica aqui no Brasil tem sido desanimadora, já que neste mês de junho as recentes chuvas que caíram sobre o sul de Minas Gerais e também parte da região de São Paulo derrubaram de 30% a 40% dos grãos de café dos pés. Esses grãos caíram precocemente no chão, afetando, portanto, a quantidade de café que vai ser colhida e também a qualidade da bebida. Para diminuir os prejuízos dos cafeicultores da região, a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais pretende recorrer ao governo federal para fazer o decreto de situação de emergência. Essa situação vai permitir com que os cafeicultores que tiveram prejuízos possam, assim, renegociar as suas dívidas.
toda essa situação de uma colheita mais negativa que se vem confirmando agora para a safra de café arábica tem feito com que os preços se elevem no mercado físico nacional. No acumulado deste mês de junho, a alta para a saca de 60 quilos negociada no estado de São Paulo passa de 9%. Veja comigo como que o mercado tem operado nos últimos dias, tomando como base o preço do café arábica no estado paulista. Veja que a saca alcançou ontem R$ 498,35, mais um dia de recuperação depois daquela última sexta-feira, 24 do mês, quando houve uma queda bastante significativa para os valores negociados para essa variedade aqui no Brasil e inclusive para vários outros produtos. Eu lembro a vocês que na última sexta-feira houve a confirmação de que o Reino Unido sairia da União Europeia e isso mexeu com o mercado mundial, inclusive o mercado de commodities. Por isso, a sexta-feira passada foi um dia de bastante volatilidade nos mercados. Aqui no Brasil, a gente viu vários preços de produtos caírem, como o que aconteceu com o café arábica. Nestes últimos dias, porém, os valores do arábica voltaram a recuperar aquele fôlego que vinham já registrando ao longo do mês, na expectativa desta produção menos positiva do que havia sido esperada. No acumulado, portanto, do mês, há uma alta de 9,01% para essa variedade. Vamos agora acompanhar os negócios com o café Conilon aqui no Brasil, que neste mês de junho também vem apontando altas em relação ao fechamento de maio. Acompanhe comigo na sua tela a quanto foi negociada a saca de 60 quilos do grão nestes últimos dias. Ontem, 29 do mês, o valor da saca alcançou no Espírito Santo R$ 397,58. A alta no dia foi de 0,60%, levando o preço do café Conilon tipo 6 peneira 13 e acima a acumular alta de 2,26% no estado capixaba. Vamos acompanhar agora mais cotações do café para lá. É hora de falar de previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Nos últimos dias, o litoral do Nordeste do país e parte da região Norte tem registrado volumes de água suficientes para a região. Já em outras regiões do país, como o interior do Nordeste, Centro-Sul, a falta de chuva já faz com que a umidade do solo fique mais baixa. Vamos acompanhar agora com a Nadiara Pereira qual que é a previsão de chuvas para todo o país nos próximos dias. Nos últimos dias, as chuvas têm se concentrado principalmente no extremo norte do país e no litoral nordestino. Nestas regiões, o solo está bastante encharcado, principalmente aqui do norte do Amazonas ao interior do Amapá, também no litoral do Maranhão e em toda a faixa leste nordestina. Nesta faixa leste do Nordeste, a chuva tem garantido boas condições de umidade no solo para as áreas produtoras de cana-de-açúcar e até mesmo para algumas áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano, como algumas áreas que produzem feijão e também milho. No centro-sul do país, a chuva diminuiu, mas o solo continua mais encharcado por causa das temperaturas mais amenas. Em grande parte da região sul, extremo sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, o solo ainda encontra-se com bons níveis de umidade que variam de 70% até 100%. Por enquanto, a situação é bastante crítica por falta de umidade em toda esta área vermelha do mapa entre Mato Grosso e interior nordestino, onde não choveu durante o outono e agora o inverno já começa com tempo bastante seco. Durante esses próximos 5 dias, a expectativa é de tempo seco em toda esta área branca do mapa. Deve voltar a chover no extremo sul do Brasil, principalmente no início da próxima semana, com maiores volumes acumulados de água na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E, por enquanto, a chuva continua mais expressiva também no extremo norte do país, com volumes de até 70 milímetros no estado de Roraima. Vai continuar chovendo bem também sobre o litoral nordestino. Aqui sobre a faixa leste, o volume de água deve ultrapassar 30 milímetros nesses próximos 5 dias. E no próximo período, a distribuição da chuva não vai mudar muito. Vai continuar chovendo forte no extremo norte do Brasil, litoral do Nordeste e neste período do dia 5 ao dia 9 de julho, a chuva se espalha um pouco mais pelo centro-sul do Brasil. A chuva mais intensa deve atingir o Paraná e Santa Catarina. Inclusive, nestas áreas, apesar da chuva manter o solo encharcado,
pode atrapalhar momentaneamente as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui a gente fala agora um pouquinho sobre a produção de algodão no Brasil. Você viu aí com a Nadiara como a condição de umidade do solo do Nordeste do país está bem baixa, né? O Nordeste é responsável por uma queda muito forte na produção de algodão do Brasil nesta temporada, já que a Bahia, um dos estados da região, é o segundo maior produtor nacional. Ao longo dos últimos meses, faltou chuva significativa sobre várias regiões produtoras do Nordeste, derrubando em 30% a produção desta temporada em relação à temporada anterior. De todo o Nordeste, apenas o Ceará e Alagoas apresentaram aumento na produtividade média das lavouras em relação à safra 14-15. Todos os demais registram perdas. Vamos acompanhar na tela agora qual que é a estimativa de produtividade, de queda na produtividade para vários estados do Nordeste produtores de algodão. Veja aqui o estado da Bahia, que, como eu comentava, é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, perde apenas para o estado do Mato Grosso. Há uma queda de 17,7% na produtividade dos algodoeiros. A seca por lá influenciou negativamente no crescimento vegetativo das lavouras e foi possível, inclusive, encontrar plantas completamente secas no campo. As previsões para o Piauí indicam uma queda ainda maior de 22% no rendimento médio das lavouras. Rio Grande do Norte tem uma queda de 11,1%, Paraíba 7,9% e o Maranhão indicando uma queda um pouco inferior de 0,9%. A queda por lá só não foi pior porque alguns municípios registraram fortes chuvas, o que acabou beneficiando os campos da região produtora maranhense. Bom, vamos falar então agora a respeito dos preços do algodão no mercado físico nacional. Neste mês de junho, segundo a apuração do CPEA, o valor da libra-peso do algodão aqui no país não oscilou muito, mas segue com tendência negativa, ou seja, um pouquinho mais baixo em relação ao valor negociado no fim do mês de maio. Veja comigo na sua tela agora o comportamento do mercado nos últimos dias. O preço da libra-peso do algodão, tomando como base algodão no estado de São Paulo, fechou ontem a R$ 2,65 mais 41 por libra-peso, uma queda de 0,17% no dia. No acumulado deste mês de junho, a gente vê no gráfico como o preço do algodão vem oscilando mais negativamente nestes últimos dias, há uma queda de 1,33%. Ainda assim, o preço do algodão no Brasil neste mês oscilou apenas entre R$ 2,65, cotação de que está agora, até R$ 2,69 por libra-peso. Bom, vamos acompanhar agora como está a cotação do algodão no principal estado produtor, que é o Mato Grosso, que inclusive avança com os trabalhos de colheita. No próximo bloco tem mais destaques aqui no Agricultura BR. Você vai ver que a Comissão Europeia prorroga a autorização do glifosato até 2017. E ainda nessa edição tem todos os números recém-divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre os estoques trimestrais de grãos do país e também a área confirmada de plantio da nova temporada. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes. Agricultura BR de volta, por aqui é hora de falar dos preços da soja em importantes estados produtores do Brasil. A gente começa falando a respeito do estado de Goiás, porque lá e nos demais estados brasileiros o que vem acontecendo nos últimos dias é uma desvalorização no valor da saca de 60 quilos do grão negociado. Vamos acompanhar o que vem acontecendo em Goiás nos últimos dias. Relembre comigo que na última sexta-feira, 24 de junho, o valor negociado por lá era de R$ 84,50. No início desta semana, 27, o valor da soja até veio para cima a R$ 85 a saca, permanecendo assim até a terça-feira, dia 28. Já no dia seguinte, na quarta-feira,
o preço da soja era já de R$ 82,00, registrando uma queda brusca nos últimos dias. E hoje, 30 do mês, por volta das 11 horas pelo horário de Brasília, o valor se mantinha o mesmo em R$ 82,00 a saca. O que vem acontecendo nesses últimos dias e que vem pressionando o valor da soja aqui no país é o dólar, que cai muito forte. No início desta edição, ele era operado no Brasil a R$ 3,20, nas cotações mais baixas do último ano. O produtor de soja sabe bem que o valor da moeda norte-americana negociada aqui no país influencia diretamente nos valores da oleaginosa. Nós vamos acompanhar agora que em outros estados produtores de outras regiões do Brasil é a mesma coisa que vem acontecendo. O preço da soja vem registrando baixa nestes últimos dias. Vamos acompanhar mais um estado agora para saber o que acontece. Veja que a Bahia, que sofreu com quebra de safra na atual temporada, ainda assim por lá os valores vêm se desvalorizando. Há já uma queda de R$ 2,00 no valor de cada saca desde a última sexta-feira. Relembre comigo que sexta passada, dia 24 do mês, o valor era de R$ 82,00 a saca. Essa semana começava com o preço da soja já R$ 81,00, permanecendo assim até a terça-feira. Na quarta, ontem, o valor já caía para R$ 80,00 a saca, permanecendo neste patamar no dia de hoje, também 30 de junho. Nestes últimos dias, portanto, o preço da soja na Bahia já caiu R$ 2,00 por saca. E a gente vai acompanhar agora mais um estado produtor, agora na região sudeste do Brasil, e você vai ver que o mesmo movimento acontece. Veja que no estado de Minas Gerais, que é o próximo que a gente traz em destaque, o mesmo aconteceu. O preço da soja caiu R$ 2,00 desde a última sexta-feira. Sexta-feira passada, a semana terminava com o valor da saca a R$ 86,00. Começava essa semana a R$ 84,50, permanecendo assim até a terça-feira. Ontem, quarta, já vinha para casa dos R$ 84,00, permanecendo neste mesmo patamar hoje. Portanto, queda de R$ 2,00 no valor da saca da soja negociada em Minas Gerais. Vamos acompanhar agora mais valores da oleaginosa pelo país. A Agricultura BR em instantes apresentam os dados tanto para a confirmação dos estoques trimestrais dos Estados Unidos, também traz as áreas ocupadas com milho e soja. Então, em instantes você já vai conferir isso, porque antes nós queremos saber qual que é a condição climática para essas áreas. Então, a Nadiara Pereira participa conosco agora e fala das expectativas de chuvas sobre o meio-oeste norte-americano. Os próximos dias ainda serão marcados por pancadas de chuva nas áreas produtoras dos Estados Unidos. Só que é uma chuva mais isolada, alternada com períodos de melhoria e acompanhadas também de altas temperaturas. Por isso que alguns estados norte-americanos, principalmente do centro e sul do cinturão produtor de grãos, já apresentam déficit de umidade. Isso preocupa os produtores de grão, já que o verão promete ser uma estação com períodos mais longos de estiagem e também fortes ondas de calor. Agora, para os próximos 5 dias, pode voltar a chover forte em alguns estados isolados. Inclusive, o volume acumulado pode chegar até 100 milímetros nas áreas mais atingidas. Mas a gente observa que não é uma chuva abrangente, é uma chuva bem pontual. Na maior parte do cinturão produtor de grãos, a chuva ainda segue irregular. São pancadas mais isoladas e com menor volume acumulado. No próximo período, entre 5 e 9 de julho, a chuva será um pouco mais abrangente, mas com volume baixo de água. Então, em algumas áreas aqui mais do centro e leste dos Estados Unidos, o volume pode chegar aos 30 milímetros, mas em grande parte do meio-oeste, expectativa de volumes baixos e chuvas mais isoladas. No próximo período, entre 10 e 14 de julho, a chuva se espalha um pouco mais, mas o volume de água sobre o centro e oeste americano é de em torno de 5 a 15 milímetros. Então, é uma chuva que deve favorecer algumas áreas pontuais. As condições, por enquanto, são favoráveis ao desenvolvimento das lavouras de grãos, mas a longo prazo há uma preocupação com alguns períodos de estiagens e fortes ondas de calor. Hoje eu encerro por aqui a minha previsão, mas amanhã eu estarei de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá!
Por aqui, o Agricultura BR traz os destaques dos relatórios que foram apresentados hoje. Havia muita expectativa para esse dia 30 de junho, porque esse 30 de junho traziam relatórios importantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação às áreas ocupadas por milho e soja, principalmente naquele país, e também os estoques trimestrais. Você vê sempre em primeira mão aqui no Agricultura BR a tradição do programa, então confira conosco, começando pelo milho, como é que ficaram as áreas e também os estoques trimestrais. Vamos acompanhar então a primeira situação para o milho lá nos Estados Unidos, diz respeito à área de produção. Veja na primeira coluna, diz que a safra 15/16 ocupou 35.420.000 hectares com cereal. A coluna do meio mostra qual que era a média esperada para a área em produção na safra 16/17. O mercado estimava uma área de 37.630.000 hectares. Os números recém-confirmados estão na terceira coluna, mostrando uma área maior do que a média esperada pelo mercado, portanto, uma área de 38.080.000 hectares, números, portanto, acima do que o mercado esperava. Exatamente, ficou acima até da máxima esperada pelo mercado. O outro dado importante fica em torno dos estoques trimestrais, o que os Estados Unidos tinham em estoque no dia 1º de junho. Então, aqui trazendo os dados aqui de safra, você vê aqui que os estoques ficaram para esse 1º de junho de 2016 em 119 milhões de toneladas, enquanto que a 15/16 agora, o ano passado, no dia 1º de junho, se tinham 111.800.000 toneladas. A média esperada de 115.090.000 toneladas. Então, aqui tem um comparativo muito, muito grande. Você vê que no dia 1º de junho, 119 milhões de toneladas que eram aguardadas nos Estados Unidos para uma média que se esperava pelos operadores de mercado na casa de 115 milhões. Então, estoques norte-americanos trimestrais muito elevados, 4 milhões acima do que era esperado na média e uma área ocupada para a temporada 16/17 maior, Juliana. Bom, e o milho hoje já operava em queda em Chicago, mas a queda não era muito expressiva. O pessoal já avisou para a gente que o milho cai com mais força agora em Chicago, a queda se aproxima dos 2%. Vamos acompanhar os negócios então com o cereal por lá. Veja que a posição de julho cai mesmo 2,01% agora e leva o preço do milho aos $3,67 mais 75 por bushel. A posição de setembro vem a $3,72 mais 50, com queda agora de 1,65%. Dezembro cai 1,89% e negocia o bushel do milho a $3,75, agora foi para $3,77. E a posição de março do ano que vem, $3,84 por bushel, queda agora de 1,40%. Bom, para a soja, os dados apresentados hoje nos dois relatórios, são dois relatórios distintos, eles não foram ruins, não. Vamos acompanhar agora o que aconteceu em relação à área e em relação também aos estoques trimestrais. Eu sempre lembro que, principalmente em relação à soja, o que acontece lá influencia demais nos negócios no Brasil, principalmente no momento em que nós estamos vivendo do dólar perdendo força. O dólar comercial perde muita força no Brasil, então você acompanha conosco o que esses relatórios trouxeram. Começando pela área de produção, Juliana, a temporada 15/16, de acordo com o relatório, teve 33.530.000 hectares. A média esperada era de 33.980.000 hectares. Foi confirmada uma área menor, Juliana, 33.870.000 hectares, portanto ficou abaixo da média esperada, apesar de ter tido áreas que estavam sendo destinadas a milho que migraram para a soja, não foi tanto assim, então ficou um pouco abaixo daquilo que era esperado pelos operadores de mercado. Vamos agora saber como estão os estoques trimestrais de soja dos Estados Unidos. Esse outro relatório trouxe este volume. Veja comigo que os estoques no fim da temporada 15/16, essa coluna do meio, eu chamo atenção para a coluna do meio, para o dia 1º de junho de 2015, o volume de estoques dos Estados Unidos de soja eram 14.440.000 toneladas. A coluna à sua direita, a última, onde diz média esperada, mostra o volume de soja estocada no dia 1º de junho deste ano, que os Estados Unidos esperavam 22.800.000 toneladas do grão. Mas o número confirmado, que está na primeira coluna, onde diz safra 2016-2017, traz estoques de passagem acima disso, mostrando que no dia 1º de junho deste ano, os Estados Unidos tinham estocados 23.680.000 toneladas da oleaginosa.
portanto um pouco acima daquilo que o mercado esperava, mas não estava tirando o humor do mercado os dados apresentados hoje. Vamos conferir então como é que vem soja sendo operada em Chicago, isso influencia os negócios aqui no Brasil e olha como disparou, Juliana. O mercado entende que foram bons os negócios nos números apresentados hoje. Você observa que a posição de julho ganha 2,92%, vem a 11 dólares e 79 centes, agora vem para 3% de alta. Agosto com mais de 3% de elevação, 3,30, negócios a 11 dólares e 78 centes por bushel. Setembro com elevação de 3,71% a 11 dólares e 64 centes o bushel. Novembro, alta de 3,91% a 11 dólares e 56 centes o bushel. Você vê que a soja dispara na Bolsa de Chicago. A área cultivada com soja ficou abaixo do que o mercado esperava, apesar de um estoque um pouco maior. O mercado entendeu que os números são positivos e, com isso, soja ganhou muita força. Isso é bom para o Brasil, porque o dólar está caindo, Juliana. Pois é, o dólar cai bastante. Neste momento, opera abaixo dos R$ 3,20. Veja conosco agora a cotação do dólar comercial no país. R$ 3,19 mais 7, apontando mais um dia de forte queda. Queda no momento é de 1,29%. Portanto, o dólar comercial caindo no país, o que influencia negativamente nos preços da soja aqui no Brasil. O fator positivo, porém, são os dados recém-apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostram uma área de cultivo menor do que o esperado. Bom, todas essas informações você pode rever assistindo esta edição na íntegra, assim que o programa encerrar, através do blog do programa. Muito obrigada pela sua companhia de hoje e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.